O vídeo com mais acesso que a gente tem aqui no canal é concluso para despacho e concluso para sentença. E toda vez que eu gravo um vídeo com esse tema, a gente tem bastante acesso. Então, mais uma vez, eu vim explicar para você o que é concluso para despacho e o que é concluso para sentença. Mas vou aproveitar e vou falar para você e explicar outros termos jurídicos comuns em terem andamentos processuais. Olá, meu nome é Leandro Provenzano, eu sou advogado aqui do canal Explicando o Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico para que você possa ficar atento, saber quais são seus direitos, como reunir provas e principalmente o que você faz para lutar pelo seu direito sempre que ele for desrespeitado. E para exercer o seu direito, você precisa saber os termos, as nomenclaturas próprias do direito para você poder ali acompanhar o andamento do seu processo. Então, hoje em dia, como os processos são digitais, você vai poder, então, fazer a consulta do seu processo toda vez que ele tiver um andamento. E, normalmente, quando isso acontece, você não vai conhecer todos os termos, toda aquela linguagem jurídica, aquele juridiquês que a gente chama, que vão estar ali nos andamentos. Então, hoje, eu vim explicar para você o que é esse concluso para despacho, concluso para sentença, às vezes também concluso para decisão. Normalmente, quando o processo está na mesa do juiz, ele recebido do cartório, entrou na mesa do juiz e ele vai ter que falar qual é o próximo passo desse processo. Então ele recebe do cartório, ele vai pegar o seu processo e falar, agora tem que fazer tal coisa, e manda de volta para o cartório. Quando isso acontece, é o que a gente vê no andamento concluso para despacho, que é quando o juiz vai falar qual é o próximo passo daquele processo. Em regra, ele tem 3 meses para fazer isso, pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul. Quando esse prazo ultrapassa, a gente pode ligar lá no cartório ou na assessoria e falar: oh, meu processo está concluído há mais de 3 meses, tem como dar uma agilizada, onde eles normalmente conseguem agilizar esse processo. Agora, concluso para sentença já é quando o processo está na mesa do juiz, não tem mais nada a ser feito no processo e ele vai então receber a sentença do magistrado. Como isso demanda maior atenção desse juiz, esse prazo ele é maior. Aqui em Mato Grosso do Sul, o prazo é de 6 meses para o juiz dar uma sentença no processo. Então, ele vai analisar desde o começo o que aconteceu, a defesa da outra parte, as provas produzidas, para então ele dar a sentença. Então, concluso para a sentença, normalmente é quando o processo está esperando pela sentença do magistrado. Isso também pode estar escrito como concluso para a decisão, que na verdade a gente vê que concluso para a decisão pode ser um sinônimo entre o concluso para a sentença, mas também o concluso para despacho. Alguns juízes usam esse concluso para decisão para falar do despacho e outros para falar da sentença. Mas, em regra, para a sentença é quando ele já vai receber ali a decisão do juiz. Ah, Leandro, mas depois que está concluído para a sentença, o processo não pode voltar para trás? Na verdade, pode. Às vezes o juiz ele vai se deparar com alguma situação onde ele fala, não, não, aqui eu não consigo, não estou seguro para dar essa sentença agora. Eu preciso que mais alguma coisa aconteça. Vou expedir um ofício para o banco para ele me prestar a informação tal. Então, isso aí pode voltar no processo, e não é porque ele está concluído para a sentença que o juiz é obrigado a dar uma sentença e não pode, em hipótese alguma, retroagir algum ato e voltar para a fase de instrução. Mas é o que você vai ver no andamento, na 99% das vezes. Concluído para a sentença, você só vai aguardar a sentença e ela aí vai aparecer em questão aí de 6 meses, um ano no máximo. Em regra, né? Porque isso aí varia de acordo com o tribunal, de acordo com o cartório. E aí eu vou aproveitar agora para explicar outros termos que é comum a gente ver nos andamentos processuais. Lá no início do processo vai ser comum você olhar com o andamento vai estar escrito assim: processo distribuído por sorteio. O que significa isso? Isso significa que o tribunal da sua região recebeu o processo e ele fez o sorteio de qual é o juiz competente para julgar aquilo. Porque funciona assim: aqui em Campo Grande, por exemplo, a gente tem aproximadamente 20 varas cíveis. E quando a gente entra com um processo civil, esse processo ele realmente tem um sorteio para ver em qual desses 20 juízes que vai cair aquele meu processo. Então, processo distribuído por sorteio é isso. Não é que você vai contar com a sorte para ganhar ou não o processo. Isso acontece porque dentre aqueles 20 juízes que existem, há um sorteio toda vez que um novo processo é distribuído de acordo com a competência daqueles 20 juízes. Remetidos autos para cartório é quando o processo, por algum motivo, tem que voltar para o cartório, seja para ele oficial, algum oficial de justiça para fazer alguma citação, alguma intimação ou alguma diligência. Então, normalmente, quando isso acontece, o processo volta para o cartório para algum procedimento administrativo,
que não envolva direito, mas assim, algum ato que deve ser praticado ali no seu processo para que então ele possa ir finalmente para o juiz ou para o advogado das partes. Outro procedimento que é bastante comum é a questão da juntada de AR. Isso normalmente acontece quando a pessoa ela é citada, né? Intimação ou citação é quando vai esse AR, uma carta com AR, aviso de recebimento para essa pessoa. E aí o resultado pode ser positivo ou negativo. Juntada de AR com resultado positivo é quando conseguiu achar aquela parte, aquela pessoa que deveria ter sido intimada ou citada e o oficial de justiça conseguiu fazer isso. Então, juntada de AR com resultado positivo. Juntada de AR com resultado negativo é o contrário, quando o oficial de justiça foi tentar achar essa pessoa e não conseguiu. Normalmente essa informação ela vai vir com mais detalhes, o oficial pode informar que diligenciou no endereço, não achou o número, ou que a pessoa não mora mais lá, ou que se mudou. Então, pode ter alguma variação, mas normalmente tem essa juntada de AR e o resultado positivo ou negativo. E aí outra coisa bastante comum de ter no início do processo é questões relacionadas à tutela de urgência ou antecipação dos efeitos da tutela. Isso é o que popularmente a gente entende como liminar. Às vezes, num processo, o juiz não espera a decisão final para dar alguma medida liminar. Isso enseja, então, nessa concessão da tutela de urgência ou da antecipação da tutela, que é quando a outra parte, às vezes até sem ser ouvida no processo, vai ser obrigada a fazer algum determinado ato. Então, normalmente isso aí está no começo do processo, quando o juiz, sem ouvir a outra parte, ou logo após ouvir na primeira manifestação, ele dá essa tutela de urgência ou antecipa o resultado dessa tutela. Então, é um procedimento bastante comum também da gente ver nos andamentos processuais. Beleza? Você já tem mania de acompanhar seus processos pelo andamento do Tribunal de Justiça da sua região? Se você faz isso, deixa um comentário aqui abaixo. E também escreva um comentário se você tem um outro termo que você quer que eu explique para você aqui no nosso bate-papo. Agora, porque esses vídeos eles têm bastante acesso, porque eu vejo que vocês têm dúvidas em relação a essas nomenclaturas. Então, deixa um comentário aqui com os termos que você quer que eu explique o que significa, ou se você costuma consultar o seu processo pela internet. Se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque assim ele pode ter essa informação e não só essa, mas dos outros vídeos que eu gravo aqui do canal, onde eu passo diversos direitos que você tem e às vezes nem sabe. E muitas pessoas que acabam assistindo os nossos vídeos acabam exercendo os seus direitos, tendo inclusive proveito financeiro com isso, e eles então acabam lutando pelo seu direito, que eu sempre digo, é uma questão de cidadania. Lutar pelo seu direito é uma questão de cidadania. Então, aqui abaixo na descrição eu vou deixar as minhas outras redes sociais e também o nosso canal de WhatsApp. Nosso canal de WhatsApp, você clicando ali, você se inscrevendo lá, você vai receber em primeira mão toda semana notícias sobre direitos que você pode ter e às vezes nem sabe. Ali eu vou falar como que você faz para exercer o seu direito. E se você tiver uma outra dúvida, vai ter um contato ali para você poder tirar essa dúvida com o nosso escritório. Beleza? Conto com a sua ajuda para divulgar o nosso canal, divulgar o nosso conteúdo e um grande abraço.